Bom dia, gente. Estou aqui fazendo um vídeo para dizer o quanto a turma dos religiosos são uma turma chata e frescurenta. Eu tenho pensado, eu resolvi fazer isso depois que eu vi assim alguns vídeos de pastores e pastoras e até mesmo pessoas que não são pastoras, mas são religiosas, comentando sobre o filme Barbie. O filme passou ano passado. E eu não assisti, eu não posso falar bem ou mal do filme, mas eu posso falar sobre o que essas pessoas disseram. E cada pessoa disse cada coisa, né? O Paulo Cogos, ele disse que o filme é satânico. Agora é estranho porque ele disse que o filme é satânico sem ter assistido. Pastores reclamaram do filme, dizendo que cristão não é para assistir ao filme Barbie. Sarah Shiva, aqui vai ela mais uma vez. Ela disse que o filme é contra a maternidade e ensina as mulheres a odiar os homens. Como eu não vi o filme, não posso dizer se concordo ou discordo de Sarah Shiva. O que posso dizer é que eu espero nunca conhecer pessoalmente essa mulher, porque com certeza nós seríamos inimigas. Eu espero. E as possibilidades de um dia eu vir a conhecê-la são muito poucas, ainda bem. Porque eu não resistiria à tentação de dizer umas verdades a ela, que é o que eu acho que é o que eu acho não, tenho certeza que ela merece ouvir, para ela parar de prestar tanto desserviço. Se alguém que gosta dela, acredita nela, me ouvir, eu digo o seguinte, doa a quem doer. Eu tô aqui no meu canal, tô fazendo meu vídeo, eu digo o que penso. Outra que também me chamou a atenção, e essa vai render muito assunto neste vídeo, foi uma mulher conhecida como Barbie de Maringá, Priscila Matsu, que por sinal também é pastora. Ela parece um clone da Barbie. Ela se veste como a própria Barbie, é loura, anda toda bonitona, né? Maquiada, penteada, com as unhas feitas. Essa Barbie de Maringá, Priscila Matsu, disse que o filme é diabólico e criticou o filme por ser feminista. Assim, vamos apontar assim algumas coisas que esses crentes chatos falaram do filme Barbie. Para eu poder falar bem ou mal do filme, eu tenho que assistir. Como eu ainda não assisti, não posso dar uma opinião sobre o filme. Mas eu quero falar sobre o que as pessoas andaram dizendo do filme. Veja, Sarah Shiva disse que o filme ensina as mulheres a odiar os homens e a maternidade. E muitas pessoas criticaram o filme por botar, e a própria Sarah Shiva disse, o filme bota todos os homens como idiotas. Vamos ser sinceros, vamos pensar bem. A classificação indicativa do filme é 12 anos. Uma mocinha de 12 anos que for assistir ao filme, ela não é, ela com certeza tem discernimento para distinguir realidade e ficção. Ela com certeza, assistindo aquele filme, vai saber que o que está lá é ficção. É ficção. Se ela não souber o que é realidade, o que é ficção, se ela, por causa de um simples filme, for achar que todos os homens são idiotas, então alguma coisa está errada. E não é com o filme, é com ela. Com certeza ela viveu esse tempo todo isolada numa torre, ou estava vivendo em Marte, ou então ela tem alguma deficiência. E é o seguinte, é preciso muito mais que um simples filme para que uma mocinha chegue ao ponto de decidir não ser mãe e não casar. Ficar com raiva dos homens, deixar de respeitar os homens. Com certeza, se uma moça ela decidir que não quer casar, isso vai depender muito mais de outros fatores. Não tem nada a ver com um filme. Não tem nada a ver com um simples filme que é uma história de ficção. E veja bem,
Muitas mulheres, se é para não ver o filme Barbie, porque ensina as mulheres, ensinaria as mocinhas a acharem que todos os homens são idiotas, levaria as mocinhas a terem ódio da maternidade e do casamento, não seria para muitas mulheres de hoje estarem solteiras porque assistiram aos Flintstones, os Jetsons, os Simpsons, a família Urso. Porque em muitas dessas sitcoms, em muitos desses desenhos que a gente cresceu assistindo, os homens são idiotas. Em muitas dessas sitcoms que a gente cresceu assistindo, os homens são idiotas. Um perfeito exemplo é os Simpsons. Os Simpsons, aliás, é um modelo clássico, é um modelo perfeito de família disfuncional. O pai, Homer, ele é idiota, ele é grosso, é egoísta, é insensível. A esposa, Marge, é uma mulher frustrada. Vamos ver bem. O filho, Bart, é um delinquente. Aquilo é uma família disfuncional. E muita mulher que com certeza assistiu aos Simpsons não desistiu de casar porque assistiu a esse desenho. Veja bem, muita mulher adulta cresceu vendo Chaves, né? Que repetiu, repetiu e repetiu por 30 anos. Volta e meia eu gosto de ver Chaves. Alguém ouviu falar de uma moça que ficou violenta e batendo nos homens porque cresceu vendo Dona Florinda dando tapa no seu Madruga? Hein? Outro aspecto de Chaves é que a Chiquinha, ela é mais esperta do que o Kiko e o Chaves juntos. E pensamos bem, não seria nem para ler as histórias da Turma da Mônica. Porque as histórias da Turma da Mônica ensinariam as meninas a bater nos meninos. Não é verdade? Já que a Mônica é forte e está sempre batendo no Cebolinha e nos outros meninos. Olha, não é que eu não vá problematizar em cima de alguma coisa que eu ache errada num livro, num desenho animado, num filme. Eu não gosto, por exemplo, do recurso do estereótipo da mulher bonita e burra. Que, por exemplo, a gente vê em Sai de Baixo, né? A Magda, a típica mulher bonitona e burra. Mas a gente sabe que aquilo é ficção. Ninguém que vai assistir a esses humorísticos vai achar que toda mulher bonita é burra. Vai entender que aquilo é ficção, que aquilo não é real, não corresponde à realidade. Aí veja bem, quantos meninos não cresceram assistindo a Rambo, Duro de Matar, ao Exterminador do Futuro? Eles se tornaram homens violentos por conta disso? Assim, volta e meia, quando surge um maluco atirando nas escolas, né? Aí muita gente vem falar que é por conta de filme, de jogo. Mas a questão é que, quando a gente investiga a vida desses birutas, a gente descobre que é bullying, desajuste social, né? Problemas mentais. Mas parece que crente não quer saber, não quer observar essas coisas. E muita gente, assim, se deixa levar pelo que esses crentes falam, porque a verdade é que crente adora uma teoria da conspiração. E não é de hoje que esses crentes evangélicos, eles ficam falando de filmes e desenhos demoníacos. E eu ouvia muito isso quando eu era evangélica, né? E mesmo nessa época eu ficava com o pé atrás. Os pastores, volta e meia os pastores, eles já disseram que a indústria do desenho animado é satanista. E assim, o plano deles seria o demônio entrar nos nossos lares através dos desenhos animados. E são muitos desenhos que eu já ouvi que seriam diabólicos, né? Os Smurfs, a Hello Kitty, Caverna do Dragão, He-Man. Muitos desenhos. A Disney é o alvo preferido. Eu já ouvi que a Disney agora estaria nas mãos de um homossexual e que faria parte de um plano do anticristo para destruir a família, colocando a homossexualidade como uma coisa normal. Quero deixar claro que não estou aqui
querendo fazer nenhum juízo de valor sobre a sexualidade de ninguém. Estou apenas expondo o que outras pessoas pensam. Que eu quero deixar, porque a sexualidade de uma pessoa é assunto só dela. Cada um que faça o que quiser entre quatro paredes, desde que não seja com criança e com animal. Aí, assim, a Disney é o alvo preferido. Tempos atrás, a então ministra Damares Alves, ela falou sobre o filme Frozen. Ela disse que o filme queria destruir a família, já que a princesa Elsa seria lésbica. E, assim, já falaram também de Pocahontas, que Pocahontas significaria espírito do abismo. E que uma prova de que o filme é satânico é que ela fala com o espírito da falecida avó. Aí eu até fui contestar isso com o pastor da igreja que eu frequentava. Eu disse, olha, pastor, Pocahontas existiu de verdade. E o nome dela não significa espírito do abismo, significa pequena travessa. Pequena travessa. E os índios daquela época pré-colonial fazia parte da tradição deles falar com os espíritos dos seus ancestrais. A gente não pode ver o demônio também em tudo, mas eles veem. O Rei Leão, eles dizem, olha, um sinal de que o filme é diabólico, né? Scar, o vilão, ele tem trejeitos homossexuais, Timão e Pumba seriam um casal homossexual. A Disney é o alvo preferido. Muita gente até diz que vê símbolos Illuminati na Disney. Aí, assim, na questão da Barbie, aí assim, a questão não é novidade. Na questão da Barbie é o seguinte, aquilo é um filme secular. Não é um filme preocupado em transmitir ideias cristãs. Quem quiser ver uma coisa cristã, vá ver um filme cristão. Se você não quer que seu filho veja coisas que não são cristãs, então compre para ele histórias ilustradas da Bíblia para crianças. Bote para que ele assista aos desenhos bíblicos. Desenhos bíblicos com histórias animadas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ou então filmes infantis bíblicos, não falta opção não. A gente vive em um mundo capitalista e a Barbie é um produto capitalista. Quem criou a boneca criou para ganhar. Assim como o filme, quem produziu o filme produziu para ganhar dinheiro e não está nem um pouco preocupado com mensagens cristãs. Quem é que esperaria que um filme inspirado numa boneca transmitisse mensagens cristãs? Veja o que você quiser. Você pode ver o que você quiser. Agora, é um melindre que se criou em torno desse filme que chega a ser escandaloso. E entenda uma coisa. Olha, a indústria do cinema também é capitalista. E vai refletir os valores da época. Os filmes, eles refletem os valores da época. A indústria do cinema tem que evoluir. E no capitalismo, você tem que vender o que seu cliente quer. Você vende o que seu cliente quer. Que muita gente ficou reclamando de Barbie. Ai, mas a Barbie, assim, é um filme feminista. Quer dizer, ela não quer mais ficar com quem? Olha, a gente não está mais no tempo em que o único ideal de vida da mulher era encontrar o homem ideal, casar e ter filhos. As mulheres não querem mais se ver retratadas como princesas frágeis que precisam ser salvas por um príncipe. Simples assim. A indústria do cinema, ela tem que nadar conforme a maré, dançar conforme a música. Se as mulheres hoje estão lutando por espaço na sociedade, é claro que a indústria do cinema vai retratar filmes com mulheres que lutam com mulheres independentes, mulheres que querem ser donas do seu nariz, que querem decidir se querem ter filhos ou não.
que podem decidir se o mais importante das suas vidas é ou não casar. Vejamos também essas sitcoms. Vejamos também essas sitcoms americanas. Antes o quê? Antes o quê? Era o homem o provedor. E a mulher a que ficava em casa. A mulher que ficava em casa e quando o marido chegava era toda bonita. Né? Bonita, né? E era engraçado, né? Como é que uma mulher cuidava de uma casa e ainda conseguia ficar toda bonita para receber o marido. Não é engraçado? Receber o marido com um jantar, assim, uma mesa bem arrumada. Porque na realidade nunca foi assim. Então, mulher não quer mais ser retratada como uma princesa frágil que precisa de um príncipe encantado. Então a indústria do cinema vai dançar conforme a música. A própria Disney é um bom exemplo. Não é que eu não, por exemplo, que eu não gosto de assistir a Branca de Neve, a Bela Adormecida, né, Cinderela, né, que é assim, que precisaram de seus príncipes para ser salvas. Mas veja Disney, depois vieram a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, né, a Jasmine de Aladdin, que assim, eram princesas mais ativas, né? Elas que ainda queriam encontrar o amor, mas elas eram mais ativas. Aí depois veio Mulan, a mocinha, né? Baseado numa lenda chinesa, com a mocinha que se disfarça de homem para lutar na guerra, porque o pai dela tá idoso e não pode mais lutar. Assim, Mulan, é claro, ela fica com o capitão. Ela fica com o capitão. Mas ela não precisa ser salva por ele. Ela sabe se defender, ela sabe lutar. Aí depois veio a Mérida de Valente, que a Mérida não quer casar, né? Ela quer lutar pelo direito de não ser obrigada a casar. Aí Valente é demoníaco, porque Mérida não quer casar. Mulan é demoníaco, porque Mulan não é uma princesa frágil, mas luta, mas sabe lutar, aprenda a lutar e se veste de homem. E eu achei ridículo também o vídeo da Barbie de Maringá, a Priscila Matzo, que ela disse que ficou o tempo todo, que levou a filha dela para ver o filme e ficou o tempo todo dizendo à filha dela, olha Larissa, mulher virtuosa não age assim, entendeu? Mulher virtuosa não age assim. Que ela disse que o filme, o defeito do filme é ser feminista, que o filme é contra as mulheres usarem rosa, é contra a mulher delicada, a mulher feminina. Eu tive vontade de rir, ela dizer, é contra a mulher chegar, fazer um bife pro marido, massagear o pé do marido. É contra a mulher. Eu assisti ao vídeo e enviei até para uns amigos meus. Eu achei ridículo. E eu fui ver quem é essa Priscila Matos, essa Barbie de Maringá. Assim, a filha dela não tem 12 anos porque ela foi levar uma menina que tem menos de 12 anos para ver aquele filme. Hein? Se ela sabe, ela com certeza não vive. Essa mulher vive no fantástico mundo de Bob, que ela não sabe que Barbie não é uma coisa cristã. Ela esperava que um filme inspirado na boneca Barbie fosse cristão, seguisse os princípios bíblicos. E isso que ela diz da mulher delicada, é a mulher feminina. Assim, ela prega umas coisas que não fazem parte da realidade da maioria das mulheres no Brasil e no mundo. Eu vi no Instagram dela, ela vive numa casa ótima, grande, com piscina. Ela tem um marido, ela tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Ela vive numa casa ótima, ela tem um padrão de vida excelente. Ela tá sempre assim, né? Nas fotos, nos vídeos, no Instagram e no Facebook dela, tá sempre ela assim, né? Dizendo valorizar os momentos à mesa, paz no lar, que ela dá cursos às mulheres de paz no lar, dizendo que a mulher sabe edificar a casa, a mulher virtuosa, seu valor é sério, de finas joias, aí é sempre assim. As fotos parecem de família de comercial de margarina. Aí fica ela servindo, comendo à mesa.
Dá vontade assim, eu queria ter uma boa conversa com ela. Eu queria dizer, minha senhora, muita mulher não tem tempo de ser delicada. Muita mulher não tem tempo de ficar se dedicando ao lar como a senhora se pode se dedicar. Eu não sei se a senhora trabalha, né? Eu sei que a senhora é formada em arquitetura, que a senhora já disse, mas muita mulher não tem tempo de, de ser delicada, trabalha o dia inteiro, levanta às 5 da manhã, levanta às 5 da manhã junto com o marido, para eles acordarem cedo, para os dois saírem para trabalhar. Aí é deixar os filhos na escola ou na creche, aí vão os dois trabalhar, trabalha o dia inteiro. Muita mulher não tem condições de tomar um café da manhã como o que a senhora toma. Um café com leite, ovos, frutas. Muita mulher voltando para casa, não tem tempo de chegar e ficar massageando os pés do marido, não. Não tem condições de preparar refeições como as que a senhora prepara para a sua família. Assim, a senhora valoriza cuidar da casa, né? E ainda a mulher ficar bonita para o marido. E não é toda mulher, muita mulher não tem condições de fazer como a senhora, que vai para a clínica de estética para aplicar botox, para permanecer jovem e bonita para aquele seu marido. Muita e eu digo uma coisa, eu vou passar a acreditar em milagres se eu souber que a senhora limpa, que é a senhora que limpa essa casa enorme que a senhora limpa. Que eu vejo que a senhora mora numa casa muito bonita, que parece uma casa de revista de decoração. Como é que a senhora consegue ter uma casa tão, manter limpa, uma casa tão grande, deixá-la tão bonita, tão ajeitada e ainda encontra tempo para ficar bonita, usar esses vestidos assim, parecidos com os da própria Barbie, né? Salto alto, bem penteada, maquiada e de unha feita como a senhora anda. A senhora, assim, também, eu queria dizer tanto para a senhora quanto para Sara Shiva e companhia, que as senhoras não seguem a própria Bíblia. As senhoras parecem ignorar muito convenientemente que o livro que diz que as mulheres, que a mulher virtuosa, que a mulher sábia edifica o lar e que o valor da mulher virtuosa excede o de finas joias, as senhoras parecem ignorar muito convenientemente que esse mesmo livro diz que a mulher adúltera deve ser apedrejada. Que esse mesmo livro diz que a mulher que for atacada na cidade e não gritar deve ser morta. Que esse mesmo livro diz que mulher não é para ensinar, que mulher é para se conservar calada e submissa ao marido. Então, por que a senhora é pastora? Por que a senhora ministra cursos para outras mulheres? Por que a senhora e Sara Shiva são pastoras? Hein? Ficam ensinando outras mulheres? É engraçado, né? Ver mulheres assim, pastoras, ensinando as mulheres a serem submissas a seus maridos. Outra coisa que eu achei engraçado na senhora é que eu vi no vídeo da senhora, a senhora dizendo que suas alunas ligam para a senhora, né, reclamando dos maridos. Aí que a senhora diz: olha, minha filha, seja delicada, seja virtuosa, seja paciente com seu marido, seja amorosa, massageie os pés dele, faça um bife para ele. A senhora daria esse conselho para uma mulher que apanha do marido? Aí, se uma mulher, será que alguma mulher já ligou para a senhora dizendo: ô, dona Priscila, meu marido está me traindo? Aí o que é que a senhora iria dizer? Ai, seja delicada, seja virtuosa, agrade seu marido. Ele procurou outra mulher porque você não está sabendo agradá-lo? A senhora vai dizer isso? E o que eu acho engraçado também é que mulheres como a senhora criticam o feminismo, mas desfrutam de todos os benefícios que
as feministas do passado lutaram para que hoje para que nós mulheres de hoje tivéssemos. Sarah Shiva e a senhora votam, né? Sarah Shiva, a senhora e tantas outras mulheres declaradamente antifeministas votam, dirigem o próprio carro, têm o próprio dinheiro. E a senhora tem o próprio dinheiro. Que eu sei que a senhora votou em Bolsonaro, que a senhora foi às ruas protestar contra a vitória de Lula, defendendo a intervenção federal. A senhora desfruta de todas as liberdades que as mulheres do passado lutaram para que hoje nós tivéssemos. Os frutos que nós colhemos hoje são o resultado da luta das mulheres do passado. A senhora abriria mão de votar? Hein? A senhora abriria mão de ter o seu próprio dinheiro? Que eu sei que a senhora, além de ter seu próprio dinheiro, seu marido é militar, né? Eu espero que ele seja um bom marido para a senhora. Eu espero que aquelas fotos de família feliz não sejam só foto para fazer bonito no Instagram e no Facebook. Eu espero que ele seja realmente um bom marido para a senhora. Mas ele morrendo de repente, a senhora não vai diminuir seu patrimônio, porque com certeza a senhora vai receber uma pensão. E dependendo da patente dele, vai ser uma boa pensão. Mas é engraçado, né? Vocês pastoras que se dizem cristãs, que criticam o filme Barbie por ser feminista, vocês desfrutam de tudo o que as feministas do passado lutaram para a gente ter. Vocês não seguem o que diz a própria Bíblia, que diz que mulher deve se conservar calada. E entendam uma coisa também. Entendam que é um filme secular, segue a lógica capitalista. Chega dessa mania de demonizar tudo que não vai de acordo com o cristianismo. Existem outras religiões, outras formas de pensar. Quem vai ver um filme desses vai para se divertir. Não vai para querendo ver mensagens cristãs. Quem quiser ver mensagem cristã, que vá para a igreja. E eu gostaria de perguntar para a senhora Dona Priscila Matos, Barbie de Maringá, para Sarah Shiva e para tantas dessas outras mulheres antifeministas, se iriam abrir mão de ganhar o próprio dinheiro como ganham, se iriam viver num país muçulmano, ou se entrariam numa máquina do tempo para voltar ao tempo em que mulher não podia votar, que mulher não podia ser outra coisa além de dona de casa. Isso é, mulher que o marido ganhasse bem, né? Porque hoje em dia pouquíssimas mulheres podem se dar ao luxo de ficar em casa sendo o homem o único provedor. Muita mulher tem que trabalhar. E Dona Priscila, esse negócio de ser submissa ao marido, na vida real não dá pé. Sabe por que não dá pé? A gente vive numa cultura machista. Não dá certo a mulher ser submissa ao marido. A gente vive numa cultura machista que considera a mulher inferior ao homem. Não é que eu acho que a mulher tenha que mandar no homem, tenha que haver respeito. E muita mulher não pode se dar o luxo de ficar só em casa cuidando dos filhos. Tem que trabalhar para ajudar a pagar as despesas. E mesmo muita mulher que o marido ganha bem, mesmo muita mulher que tem até doutorado e que desiste da carreira para cuidar dos filhos, é uma mulher frustrada. É frustrada, sente que assim não tem mais o controle de sua própria vida, que abre mão de seus sonhos para cuidar dos outros. Tá vendo como essa é uma questão complexa? Aí a senhora Dona Priscila critica o filme porque o filme valoriza que a mulher tem que ter uma carreira. Mas não dá pé a mulher chegar e ser dona de casa. Não é que seja errado a mulher querer cuidar dos filhos e do marido. Mas na prática não dá mais certo. Hoje em dia poucas mulheres podem ser apenas donas de casa. Principalmente se o marido não ganhar bem.
E muitas vezes, mesmo que ele ganhe bem, pode ser que ele seja mão de vaca, ó, bem mão de vaca. Aí é melhor que a mulher possa ter o próprio dinheiro. E, no fim, e eu deixo como mensagem final, para quem fica vendo filme e criticando, vão arrumar o que fazer. Vão arrumar o que fazer. Ficar dizendo que o filme da Barbie é contra o casamento, é contra os homens, é contra o princípio da mulher feminina. A gente cresceu vendo coisas nada edificantes. Eu cresci vendo o Pica-Pau. E nem por isso eu fiquei. E vocês já viram alguém ficar malandro e espertalhão porque assistiu ao Pica-Pau? Hein? Pica-Pau, Pernalonga, Tom e Jerry. Quantas outras coisas erradas a gente não vê em filmes e desenhos animados? Coisas assim que muitas vezes a gente era muito novo, não tinha senso crítico. Aí a gente não deu muita atenção na época, né? O negro sempre um coadjuvante, o gordo um alívio cômico, né? A gente praticamente não via índios. Não é assim que eu vá deixar de me incomodar com uma coisa que eu vejo que está errada, né? Por exemplo, eu gostava de filme de faroeste e deixei de ver depois de saber a verdadeira história, porque eu não conseguia mais ver os índios, aquela mentira dos índios sempre sendo sempre os vilões da história, quando a história verdadeira foi totalmente diferente do que aqueles filmes retratavam. Não é que eu vá deixar de problematizar, por exemplo, uma coisa como estupro romantizado, mas o que é que eu faço? Se eu vejo uma coisa com estupro romantizado, eu paro de ler. Eu posso problematizar, parar de ler, e tenho que me conformar com o fato de que eu não tenho poder de fazer ninguém deixar de gostar dessas coisas. Não é? Não é que eu vá deixar de reparar em coisas erradas. Por exemplo, eu reparei no filme Deus Não Está Morto, né? Que o filme retratava todos os ateus como pessoas de mau caráter. Eu já problematizei em cima disso, mas eu considero que é uma pessoa que tenha conhecimento da realidade, que tenha discernimento, e principalmente no meio acadêmico, que aquilo não é a verdade. Que uma pessoa, ela não é automaticamente, que ela não é, que o fato de uma pessoa ser ateia não quer dizer que ela seja necessariamente uma pessoa de mau caráter. É questão de discernimento. E com certeza é preciso mais que um simples filme da Barbie para mudar a estrutura psíquica e a personalidade de tantas mocinhas que assistiram ou venham a assistir a esse filme. Quanto a isso de desenho animado, filme ser diabólico, satânico, isso com certeza não passa de teoria da conspiração de crente, para dizer que é uma estratégia do anticristo. Mesmo quando eu era evangélica, eu ficava com o pé atrás em relação a essas coisas. Eu achava esse papo muito estranho. Bom dia a todos.